essa vitória na arrancada, né, desse segundo turno do Campeonato Brasileiro e a respeito da escalação do Grêmio, que hoje surpreendeu, né, todo mundo, os torcedores, e o torcedor, imagino que queira saber o que aconteceu com o Campaz, que ficou em Porto Alegre treinando durante as 2 últimas semanas, mas não apareceu na partida de hoje. Não aconteceu nada, treinou, eu fiz a opção pelo Alisson por uma situação tática e o Campaz fez o seu trabalho normal durante toda a semana, e se precisássemos ou tivéssemos uma situação diferente no jogo, ele entraria e poderia jogar. Mas optamos pelo Alisson para dar um pouco mais de velocidade pelos lados do campo, já que tínhamos 2 jogadores velozes pelo lado, e o Alisson poderia compor em determinadas oportunidades aquele setor, porque precisávamos atacar um pouco mais a equipe do América, e foi o que aconteceu no primeiro tempo, principalmente. Mas não tem nada de especial, o trabalho foi feito, e não é porque é A, B ou C que vai entrar no time, ou vai jogar porque o torcedor entende que foi contratado e vai ter que trabalhar junto com os outros, e durante os jogos, durante a situação que acontecer, uma partida pensada pela comissão técnica, muitas vezes pode aparecer, outras não. Filipão, o jogo se desenhou da maneira que você imaginava, principalmente na questão de primeiro tempo? Dá para dizer que se desenhou como você imaginava, e no final do primeiro tempo a construção dos gols, e aí no segundo tempo você mudou um pouco a postura do time, o time ficou um pouco mais segurando um pouco mais e avançando menos, desenhou daquilo que você imaginava para o Grêmio o jogo de hoje? Não, nós avançamos à medida que era possível. Nós fizemos o jogo calculado. Nós tínhamos condições de marcar pressão como fizemos no primeiro tempo, fizemos o que foi possível. No primeiro tempo tivemos essa marcação mais forte, no segundo tempo fizemos uma marcação um pouco mais baixa, porque não se aguentava, mesmo fazendo todo um trabalho na semana de quinta até domingo, 11 da manhã, fisiologicamente, tem dificuldades. Vocês sentiram também, o Ceará foi uma equipe que nos atacou, mas que teve no máximo 2 oportunidades, um cabeceio e um chute. Então o jogo se desenhou de uma forma boa para nós no primeiro tempo e boa também no segundo tempo, em virtude do resultado. Boa tarde, Filipão. O Grêmio talvez tenha tido hoje a melhor atuação na combinação resultado-desempenho sob o teu comando nessa passagem. Isso vem sucedendo um fato que aconteceu lá no último dia 1º, que foi extremamente desagradável, que terminou em caso policial, e que até pela falta de jogos, pela falta de oportunidade, tu não comentasse. Eu queria saber se existe alguma relação entre aquilo que aconteceu no dia 1º em frente ao CT Luiz Carvalho e o jogo de hoje. Como é que foi de tua parte para com o grupo relativizar todos aqueles fatos lamentáveis que aconteceram? Eu não sei se estava dentro do ônibus, onde é que tu estava quando aconteceram aqueles fatos. Bem, em primeiro lugar, eu quero colocar que é uma alegria para mim conversar contigo, José. Há muito tempo que não converso contigo e não vi esses teus cabelos grisalhos aí e tudo mais, tá ficando velho que nem eu. Em segundo lugar, que eu estava dentro do CT, sim, eu estava trabalhando. Acho que aquilo foi um episódio bobo, mas os jogadores nem comentaram sobre o assunto, nem eu comentei sobre o assunto. O que eu tinha que fazer, e eles também tinham que fazer, era trabalhar durante a semana que nós tínhamos para trabalhar. Só isso. Foi o que fizemos e colhemos o resultado hoje, mas esperamos colher mais resultados ainda no futuro. Felipão, é o segundo jogo seguido que a dupla Juan Rodrigues jogam juntos ali no sistema defensivo, no miolo da zaga. E isso acontece numa temporada onde Kahneman e Jeromel, por N motivos, não estão conseguindo ter uma sequência e formar aquela parceria histórica que teve na defesa. O senhor observa, nesse momento, esses 2 jovens
sucedendo uma dupla que já foi histórica, existe esta possibilidade, tecnicamente falando, pela qualidade apresentada por eles nos últimos 2 jogos? Não, existe a possibilidade, tanto é que eles estão jogando, e também por uma série de fatores que acontecem no nosso clube, com os nossos atletas, em razão de lesões, que fazem com que, às vezes, o segmento de 1 jogo, 2 jogos, não aconteça com assiduidade. Não tem aquele ritmo. E aí, os 2 que estão jogando são muito rápidos, são jogadores de excelente velocidade, claro que podem substituir, mas ainda temos Jeromel e Kahneman como os nossos jogadores, uma zaga principal, uma zaga espetacular, mas que por problemas estamos tendo dificuldade em escalar esses 2 jogadores. Então, à medida que pudermos colocar ou tivermos oportunidade e precisarmos, eles estão prontos também. Mas os 2 jogadores que estão jogando no momento, como é o caso de Rodrigues e Juan, estão muito bem, estão satisfazendo todas as nossas necessidades. Professor Filipão, boa tarde. Eu queria que o senhor falasse da semana que agora começa para o Grêmio, em relação à Copa do Brasil, que tipo de planejamento o senhor vai fazer, e até porque também tem jogo no outro final de semana contra o Flamengo, só que pelo Campeonato Brasileiro. E até uma semana de aniversário do Grêmio, o senhor também vai participar aí amanhã na questão da Calçada da Fama. Também queria que falasse sobre isso. Obrigado. Bem, o planejamento para o Flamengo, nós já iniciamos, já pensamos e vamos tentar colocar em prática durante essa semana uma ideia que é da comissão técnica junto com a direção, em razão do resultado que tivemos aqui, que foi muito ruim, e em razão da nossa posição também no Campeonato Brasileiro. A gente vai estudar detalhadamente como fazer. Quanto à minha participação amanhã na Calçada da Fama, eu tenho o maior orgulho, a maior satisfação de estar participando, embora este momento a gente não viva intensamente essa situação pelo momento atual que nós estamos passando, mas é uma alegria, é algo que eu não esperava, mas que fui agraciado, e claro que estarei feliz, estarei participando e junto com as pessoas que foram agraciadas desse momento histórico do Grêmio, para mim, como gremista, para mim e para mim e para meus familiares, principalmente, porque fica para a história, fica para o resto da vida, e o Grêmio viverá eternamente. Eu não, mas o Grêmio sim, e eu terei sempre um lugar junto ao Grêmio. Filipão, ainda sobre esse jogo com o Flamengo na semana da Copa do Brasil, né, tem a questão da discussão sobre a torcida lá no Maracanã, e a postura do Grêmio se realmente houver torcida nesse jogo. Como é que isso chega para o vestiário, para o senhor, para os jogadores, enfim, já há uma orientação sobre aquela situação de entrar em campo ou não, caso haja torcida do Maracanã? Não, isso a nossa parte é jogar futebol. Nossa parte nós vamos fazer, nós vamos ao Rio para jogar futebol, independente do que acontecer em relação ao Flamengo, torcida, coronavírus, uma série de detalhes. Nós vamos fazer o nosso trabalho. Provavelmente, e acredito que 100%, o Grêmio entrará em campo, fará o jogo normal, independente de se o juiz tal tem uma liminar, se tem público, não tem público, isso aí no vestiário não entra. Nós vamos só pensar no jogar futebol e acabou. Ô Felipão, você falou, quando você deu a resposta sobre o Campas, né, o jogador vai jogar, se mostrar no treino, principalmente no jogo. E aí o Diego Souza entra hoje, quando você não tem o Borja, teve o Borja mais em cima da hora e faz um gol. Aliás, ele já vem voltando a fazer alguns gols aí pelo Grêmio. Diego Souza pode ter uma sequência como titular do Grêmio? Você entende que ele está de novo num ritmo que possa
assumir o protagonismo no ataque do Grêmio? Pode, porque como eu disse, eu vou dando as oportunidades e quem aproveita a oportunidade muitas vezes recebe a segunda, a terceira e segue. Quer dizer, eu vou procurar alternativas para também ter, participando da equipe, o Borja. O Borja sai daqui, vai para a Colômbia, no último jogo faz os 2 gols da equipe da Colômbia, tem jogado muito bem conosco, então eu não posso desestimular quem sai por uma seleção, como é o caso também do Breno. O Breno também deverá receber as oportunidades, e não 1, 2, 3 ou 4, na medida que eu entender que possa colocar o Breno, porque senão a gente estará punindo por ir numa seleção. O que eu não posso mudar alguma coisa é no sentido, por exemplo, de que o Borja foi para a seleção, voltou no sábado à tarde para jogar no domingo. De manhã não dá. Algumas coisas nós vamos ter que tomar alguma providência em relação à cedência de jogadores da seleção para voltar pelo menos 2 dias antes, como foi o caso do Vila Sante, que chegou na sexta-noite, para poder ainda treinar no sábado, fazer alguma coisa. E eu tenho que valorizar também quem fica no meu grupo aqui, porque senão a gente só vai cometer alguns erros. E eu vou dar as oportunidades e vou ver durante o treino, vou ver o que eu posso colocar durante o jogo, mas eu não vou desestimular ninguém, sim estimular que a gente sempre tenha o melhor em campo. Filipão, quero te cumprimentar pela homenagem da Calçada da Fama. Tem o Oswaldo também, tem o Cacalo, se não me engano, tem o Galato, pessoas importantes no Grêmio. Então, parabéns por isso, acho que tu é merecedor demais. E também te perguntar sobre as próximas rodadas do Grêmio, né? O Grêmio hoje fez uma vitória importantíssima, o Grêmio tem ainda alguns pontos de diferença para quem está ali em cima, mas vai ter adversários diretos, né? Adversários que estão ali à frente e que vão jogar aqui na Arena, inclusive. Como é que tu está projetando esses próximos jogos? Claro que além de Flamengo, além de Atlético Mineiro, que são jogos muito mais difíceis, o Grêmio vai ter esses adversários que estão ali próximos e daqui a pouco dá para brigar até por coisa maior dentro do Campeonato Brasileiro. Não, vocês estão brincando. O Grêmio é 18º. O Grêmio não pode pensar em coisa maior de jeito nenhum. Nossa coisa maior neste momento é 15º. 16º, e olhe lá. Por quê? Neste momento, as equipes também jogam e vencem. Então a gente tem que fazer conta de que nós vamos estar, possivelmente, queremos agradecer a Deus se conseguimos, daqui 7, 8 jogos, estamos brigando por uma 14ª, 13ª posição, fugindo, porque as equipes também vão ganhar. Então, se nós jogássemos, ganhássemos, as outras equipes não ganhassem, perdessem, tudo bem, mas não é assim. Não é assim. Agora, que nós vamos tentar mudar o que foi feito nesse primeiro turno para o segundo turno, isso sim, nós já temos uma previsão de pontos e como fazê-los e determinados jogos mais importantes que outros, como foi o caso desse jogo com o Ceará, em que nós concentramos na quinta-feira pela manhã, porque tínhamos que fazer um trabalho fisiológico para aguentar o jogo das 11 horas. Então tem alguns outros jogos que nós vamos também fazer alguma preparação especial, que nós vamos ter um enfoque diferente, mas vamos ver os primeiros 5 jogos que temos pela frente agora e o número de pontos que nós queremos conseguir para ir chegando à pontuação que nós precisamos para depois, quem sabe, ter alguma oportunidade em qualquer outra competição. Mas primeiro nós estarmos solidificados como equipe e saindo do Z4, que não terminamos o turno ainda, o primeiro turno, e nós estamos no Z4, lá na rabada. Eu acho que 18º, uma coisa assim hoje. Quer dizer, mas ainda temos um ou outro jogo para jogar, mas não terminamos o primeiro turno. Se nós terminarmos o primeiro turno, nós terminássemos fora, é uma coisa, poderíamos imaginar, mas ainda não. Então vamos imaginar as dificuldades que nós estamos enfrentando. Nós tínhamos 2 pontos em 8 jogos. Hoje temos 19. Então, quer dizer, em 11 jogos, 10 jogos, fizemos 17 pontos.
Ou seja, é quase um índice de 60%. Se continuarmos com 60%, vamos respirar no final. Se não continuarmos assim, vamos sempre sofrer. Então, primeiro vamos pensar no primeiro objetivo. Depois, o que acontecer no futuro, a gente pode sonhar. Boa tarde, Filipão. Filipão, em cima disso, a pergunta acabou de falar sobre esse 60% que o Grêmio no Campeonato Brasileiro depois da chegada. Um número para trabalhar, para passar para os jogadores, para passar para o torcedor, entender que o trabalho está feito, o trabalho está correto e que mais para no momento a gente está na zona do rebaixamento, se esse trabalho continuar sendo feito assim, a gente vai conseguir esse grande resultado que é fugir da zona do rebaixamento? Sim, se nós continuarmos assim, teremos possibilidade sim de sairmos até pela décima segunda rodada do segundo turno. Mas os outros, pelos cálculos, não será antes, não. 10ª rodada, olhe lá, para que a gente possa respirar alguma coisa. Então, nós continuamos trabalhando, os jogadores vêm fazendo tudo aquilo que a gente tem imaginado de trabalho e vem correspondendo, melhoraram minimamente 30% na parte física, porque vem sendo cobrado, vem sendo exigido, os treinos são muito fortes, fazendo com que eles realmente adquiram uma condição maior, e com isso a gente está chegando ali, emparelhando no 50% de aproveitamento, 55%, qualquer coisa assim, que é muito bom. Ou podia ser melhor, mas para quem vem com 2 pontos, chegando a 19 agora, já pelo menos ajuda um pouco a respirar. E depois a gente vai continuar e nós vamos sair sim do rebaixamento à medida que nós continuarmos trabalhando sérios, em todos os sentidos. Felipe, parabéns pela homenagem à Calçada da Fama. E gostaria de te perguntar sobre o Lucas Silva, jogador que durante um certo tempo foi contestado por parte da torcida gremista, mas principalmente sob o teu comando, nos últimos jogos, tem tido um crescimento muito grande e sido fundamental em várias partidas aí sob o teu comando. Foi o que eu falei ainda hoje no vestiário. Alguns jogadores, a gente está resgatando, está dando confiança, e nós estamos usando esses jogadores nas partidas e eles estão demonstrando que podem render mais do que algumas pessoas pensam ainda. Então, não só o Lucas Silva, mas alguns outros jogadores. Hoje, por exemplo, entrou o Everton, que não vinha jogando há muito tempo. Hoje também jogou o Alisson pelo meio, que não era uma situação que se usava no Grêmio. O Jonathan Robert, que não vinha sendo usado. Então, a gente vai conhecendo e vai trabalhando, só que são 45 dias de trabalho. É muito pouco. E nesses 45 dias já tem 10 jogos, ou 12, 13, 14 jogos. É muito difícil compor uma situação dessa forma, mas aos poucos a gente está manobrando com todo o grupo, está trabalhando, está conhecendo personalidades, conhecendo como jogam, como dá para fazer uma situação melhor para o nosso time quando entra A ou entra B, e vamos ver se a gente consegue equilibrar a nossa equipe para jogos também. Teremos fora daqui, com muito mais dificuldade até do que o nosso jogo de hoje, e os resultados vamos ver se conseguimos trazer, não só em casa, mas conseguir trazer resultados de fora. Luiz Felipe Scolari, sua entrevista
coletiva. Daqui a pouco tem Marcos Hermann. Muito bem, após a vitória do Grêmio, 2-0 sobre o Ceará. Deixa eu abrir aqui rapidamente um parêntese. Louvável o respeito de Luiz Felipe Scolari por José Alberto Andrade, o nosso repórter dos cabelos grisalhos. Foi admirável e eu sempre enalteço quando há respeito e consideração, ainda mais nos tempos atuais, gente. Dito isso, fecho o parêntese e peço a Maurício Saraiva uma análise... as duas deferências, tanto a do Filipão como a tua, Gamba. Justíssima, José Alberto Andrade. Homenagem, respeito do Filipão, a tua pessoa, um dos grandes jornalistas desse país. A gente está tão carente de respeito, de reconhecimento, de consideração, que quando isso acontece a gente tem que enaltecer, gente. Tem que enaltecer. Maurício, uma análise sobre aquilo que disse o Filipão. Eu quero pegar uma resposta que é muito Luiz Felipe no seu melhor momento, nos seus melhores tempos. Não foi um desaforo, não foi uma agressão, não foi um destempero, nem desrespeito a nada, mas quando ele começa uma resposta que pergunta sobre algo além de sair da zona do rebaixamento e ele abre dizendo assim, vocês estão brincando, não era para agredir ninguém. Aquilo foi espontâneo, porque o Luiz Felipe, talvez mais do que qualquer outra pessoa que esteja dentro do Grêmio, sabe o que ele está precisando fazer, o suor em sangue que ele está precisando colocar junto com os seus jogadores, para que o Grêmio evite o pior. O pior é cair, e o Grêmio não vai cair, a minha projeção, e não só minha, de outros tantos amigos e colegas nossos aqui da RBS, o Grêmio não vai cair, não se trata nem de desejo, embora nós, trabalhando no mercado gaúcho de jornalismo, queiramos, claro, que Grêmio Internacional estejam nos melhores eventos e nas melhores séries, e não na segunda ou na terceira. Mas o Luiz Felipe abre dizendo, o professor, vocês estão brincando, vou pensar em outra coisa que não seja sair do Z4 nesse momento, mas é evidente que não pode pensar em mais Maurício? Nada. Oi? Começou o Marcos Hermann, vamos ouvir. Vamos lá. Por questões de fora de campo, mas até por uma questão de justiça, a gente pergunta muito quando o Grêmio não vence, mas hoje o Grêmio venceu um jogo que era importante vencer, então eu gostaria de saber do senhor como é que o senhor viu a semana de trabalho, principalmente esses 10 dias que começaram tensos, né, com a situação aquela da torcida fora de campo, mas que termina agora com essa vitória importante. Como é que o senhor viu esses últimos dias e o jogo de hoje? Boa tarde, Pfeiffer. Tu sabe que, eu vou ser bem honesto, nós fazemos hoje, faz 15 dias que nós fizemos aquele jogo com o Corinthians. Ali nós tivemos 4 dias de folga, porque até os atletas não tinham tido, inclusive, férias ao longo do ano, então para dar uma descansada a cabeça, e aí houve aquele episódio na quarta-feira. Eu juro por Deus, Pfeiffer, na sexta-feira ninguém falava no assunto absolutamente nada, o astral era excepcional, e foi melhorando à medida que os dias foram passando. Inclusive, sabe que ninguém gosta de concentração, né? Ninguém gosta mesmo, mas esses últimos 3 dias foi uma concentração leve, animada, foi muito legal mesmo. E óbvio, é ruim, por um lado, tu ficar muitos dias sem jogar, porque esse é o primeiro jogo que nós fazemos em setembro. Primeiro jogo em setembro, dia 12, recém. É ruim, do ponto de vista do torcedor, anímico, né? Porque os outros estão jogando e fazendo pontos, e tu tá parado, né? Porque os jogos foram suspensos do Grêmio. Mas, por outro lado, a gente preparou muito bem o time, ganhou muito em preparação física, deu uma descansada à cabeça, deu uma aliviada, e o ganho de preparação física foi intenso, realmente, eu sublinho isso, mas trabalhou tático e tecnicamente também, e o resultado apareceu hoje. Fizemos um bom jogo, conseguimos 3 pontos que eram essenciais para nós, e vamos tocar a vida. Boa tarde, doutor Marcos Hermann. O Filipão há pouco falou da disposição da parte técnica do Grêmio para o próximo jogo contra o Flamengo. Encaminhou mais ou menos uma estratégia de jogo, a gente pôde ler isso na entrelinha do Filipão, mas colocando que o Grêmio vai para campo. Entretanto, há toda uma questão administrativa e até jurídica envolvendo a presença ou não de público por parte do Flamengo. O senhor, como vice-presidente, não só do futebol, mas também do Conselho de Administração do Grêmio, o senhor pode garantir agora, final da manhã, início da tarde de domingo, que o Grêmio vai estar em campo, mesmo que na justiça vá buscar outras coisas para o jogo da próxima quarta-feira? E como isso aí, como vice de futebol, como isso será, como esse assunto será tratado junto aos jogadores, que vão ficar se informando, é óbvio, pela imprensa, e se o Grêmio vai ou não vai para campo. Já dá para dizer alguma coisa a respeito disso?
Boa tarde, Zé Alberto. Prazer falar contigo, embora tenha te cumprimentado ontem à tarde na caminhada, né, matinal que tu tiveste, e nos encontramos. Bom, eu não posso garantir sequer estar vivo amanhã, então esse tipo de garantia eu não posso dar. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, o Grêmio se prepara para jogar, ele é essa a intenção, nós fizemos consultas para a CBF, vamos aguardar o retorno da CBF, consultas formais para a CBF, no nosso entendimento é uma quebra de isonomia, mas enfim, nós estamos preparando para jogar e vamos jogar, e se houver uma novidade, enfim, isso é uma questão institucional que será avaliada não por um vice-presidente, mas pelo Conselho de Administração inteiro, capitaneado pelo presidente Romildo Bolzano. Doutor, me permitem insistir no assunto, porque a primeira posição do Grêmio ela foi muito forte quanto a não entrar no gramado. E agora já há o discurso de vamos aguardar. Essa posição de não entrar no gramado, ela é freada justamente por conta da consulta que é feita junto à CBF pelo risco de sanções que o Grêmio pode sofrer da própria entidade, mesmo que o ato inicial falho seja do Flamengo? Exatamente, Matheus. Tu colocasse muito bem. O ato falho inicial é do Flamengo. O Flamengo não cumpre o que acorda, isso não há dúvida, mas nós temos que avaliar, a instituição tem que avaliar os resultados de um eventual não comparecimento para um jogo, né? Nós temos que examinar isso da maneira mais ampla possível, a fim de não prejudicar o Grêmio, não só no presente, mas para o futuro. Então, vamos aguardar a resposta da consulta feita e, a partir daí, nós vamos institucionalmente tomar uma atitude, mas eu entendo, e nós estamos nos preparando no Departamento de Futebol para jogar na quarta-feira no Rio de Janeiro contra o Flamengo. Doutor Marcos Herman, boa tarde. Até eu vou continuar nesse tema aí com o Flamengo. Eu queria que o senhor falasse para o torcedor e para nós da imprensa como funciona internamente o contato com o Flamengo, com as instituições, porque não é a primeira vez que tem esse tipo de ruído de comunicação e para nós da imprensa chega só o mínimo do mínimo. Então, como funciona essa relação entre diretores, entre diretorias, Grêmio, Flamengo, até outros clubes com o próprio Flamengo, só para o torcedor e nós entendermos o que de fato vem acontecendo, que parece que o Flamengo tem um mundo à parte em relação ao futebol. Bom, se o Flamengo tem um mundo à parte em relação ao futebol, essa percepção não é só tua, César. Aparentemente é de boa parte da comunidade esportiva nacional. Talvez use seu poder, a sua influência, isso pode ser. Os presidentes, os mecanismos de diálogo são diversos, mas tem um grupo de WhatsApp dos presidentes dos 20 clubes que estão na primeira divisão. E eles acordam as coisas tal, enfim... E ali todo mundo ficou naquela, né? Enfim, não vou entrar em muito detalhe, mas o Flamengo de fato não cumpriu. Com relação à CBF, existem contatos que as pessoas se conhecem, a diretoria do Grêmio e diretores da CBF, mas em casos assim a gente faz de modo formal. A gente, enfim, manda uma carta, consulta, né? E agora estamos aguardando a resposta. Eu diria que os diálogos entre os clubes e a CBF é um diálogo muito fluido, não há maior problema. Eventualmente tem discordâncias de pontos de vista, isso faz parte. Mas não é muito diferente com o teu grupo de amigos, César, que tu tem o teu grupo de WhatsApp e se conversam. Talvez os assuntos não sejam tão pesados, mas enfim, é fluido, não é muito complicado, não. A coisa não é tão complicada assim. Herman, parabéns pela vitória, o Grêmio... Bom, Marcos Herman, vice de futebol do Grêmio, o assunto mais importante na entrevista coletiva, como o Grêmio encara o jogo da quarta-feira contra o Flamengo pela Copa do Brasil. Sensata posição, né, professor? Sensata, né, Maurício? Pelo posicionamento dele tá muito claro, o Grêmio está se preparando para o jogo. Se vier uma outra decisão institucional, por óbvio que o vice-presidente de futebol vai acatar. Mas na mesma linha daquilo que já tinha sido dito pelo Filipão, o Grêmio está se preparando para entrar em campo na quarta-feira. Essa decisão institucional não virá na condição de hoje, deste domingo à tarde. Porque deste domingo à tarde o Flamengo está defendido por uma medida legal. O Flamengo está com a lei, respaldado, amparado pela justiça.
que não é justo. O pleito flamenguista não é justo, porque ele é individual, ele é egoísta, ele é demasiado, ele desacorda com aquilo que já tinha feito antes um acordo. Então, os dirigentes do Flamengo estão sendo o que estão sendo já há bastante tempo em muitas questões, não só da presença do público. O Atlético Mineiro tem a mesma liminar e não a utiliza em respeito ao que acordou com os demais clubes do Brasil. O Flamengo, pelos seus dirigentes, age diferente e tem sido assim. Porém, diria porém, lá no Paulinho da Viola, o Flamengo está com uma liminar, que no campo desportivo o autoriza a ter torcida na quarta-feira e no domingo lá de novo contra o Grêmio no Campeonato Brasileiro. A menos que a liminar seja derrubada, o Grêmio tem que ir a campo. É uma questão de sensatez, é uma questão de não criar dificuldade adicional às dificuldades que o Grêmio já enfrenta. Seja o 4-0 que tomou na Copa do Brasil, seja uma reação que recém começa alvissareira, promissora, depois da vitória sobre o Ceará 2-0. Imagine só, Felipe, imagine só, o Grêmio depois de fazer o que fez, agora são 14h, o Grêmio faz o que faz, ganha do Ceará, abre o turno com vitória, fica a 3 pontos, sai da zona do rebaixamento. Aí o próximo jogo do Brasileiro é contra o Flamengo. E por uma posição do tipo, não vou, porque nós temos que mostrar para eles, o Grêmio não entra em campo. E toma VO do Flamengo. As consequências disso para a reação do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Não pode correr esse risco. Enquanto houver a liminar de pé, o Grêmio vai entrar no campo e jogar contra o Flamengo, mesmo que haja torcida do lado de lá. Se a liminar cair, vitória da sensatez, vitória dos demais 19 clubes, da CBF em relação ao Flamengo. Enquanto isso não acontecer, cumpra-se. O Flamengo está defendido, amparado pela justiça, vai lá e joga quarta, vai lá e joga domingo. É isso, eu já vou voltar para abordar a questão dos temas técnicos abordados pelo Filipão na entrevista coletiva e tudo mais, mas eu só vou seguir nesse assunto do jogo contra o Flamengo, quarta-feira pela Copa do Brasil, que foi motivo da entrevista do Marcos Herman há pouco, que a gente acabou de ouvir, e vou chamar aqui para o papo Simon Bianchini, porque o Conselho Técnico da CBF emitiu uma nota onde foi muito transparente, né? Os clubes decidindo por unanimidade, conjuntamente pleitear junto ao STJD, clubes esses que participaram da reunião do Conselho Técnico, que esse